História de Obra, episódio 22. Hoje eu vou contar uma história para vocês de um profissional que eu trabalhei e que me marcou muito pela história, né? Mais uma história muito interessante. Para começar da criação, né? Ele era filho de uma prostituta e por motivos óbvios não sabia quem era o pai e foi abandonado quando era criança ainda pela mãe. Sabe quem é a mãe, mas foi abandonado. E morou no lixão da cidade muito tempo, muitos anos morando no lixão. Eu lembro que ele até comentava com a gente, na época que a gente trabalhava, que tem muita coisa boa no lixão. E a gente fica até meio sem saber o que responder, né? Que é difícil conceber e acreditar numa situação dessa, onde você mora no lixão, você se alimenta no lixão, enfim. E eu me lembro que ele simplesmente era o cara mais feliz da obra, mais disposto, que não tinha tempo ruim com nada, então a gente precisava, às vezes, a gente precisava cavar uma vala manual, porque não cabia uma valetadeira, ou não cabia uma mini escavadeira, ele assumia a frente, pegava já o material, já começava a fazer. Quando é que é para acabar? Daqui 2 horas, embora, vamos fazer. E essas atitudes dele se repetiam com todas as atividades, era impressionante. Quando ninguém queria fazer, quem ia lá fazer, ele ia lá fazer. Enfim, então esse tipo de profissional, de pessoa, dá muito orgulho, né, de trabalhar, porque é uma pessoa que tinha tudo para reclamar de tudo, da vida, que não teve isso, que não teve aquilo, e um cara que sai da situação toda que ele saiu e para numa obra, ele conseguiu comprar o carro próprio dele depois, construiu a própria casa, teve filho, família, etc. Então, fica aí uma história de obra muito legal, na minha opinião, porque a gente está passando por um período muito difícil, né, para a humanidade. Eu acho que uma pandemia, esse coronavírus, toda essa história, não está sendo fácil, né, para a maioria das pessoas. Apesar da gente estar preso aí na quarentena e tudo, tem muita gente sofrendo, muita gente que perdeu familiares, que perdeu pessoas que, enfim, entes queridos, e que sofrem, claro, com tudo isso, e tem gente também sofrendo por outros motivos, né? E uma pessoa dessa, talvez seja por isso que eu acabei lembrando desse caso hoje. Eu quero dizer para essa pessoa que, claro que eu acabei falando um pouco da vida pessoal, a chance disso acontecer eu acredito que é bem remota, mas se ela estiver me vendo hoje, eu quero falar para ela que ela foi um grande exemplo para mim, né, de garra, de força. E uma coisa interessante, esse ponto, se a pessoa estiver vendo, ela vai lembrar. Ele, né, ele apertava a mão da gente com uma força tão grande, que a gente apelidou ele de mão de ferro. Então, toda vez que ele vinha cumprimentar o pessoal, a gente cumprimentava, claro, mas a gente falava, agora vai quebrar minha mão de vez, porque apertava com toda a força. E ele fazia isso brincando, de brincadeira, só que ele fazia isso sempre, com todo mundo, não importava com quem. Ele tinha realmente uma força descomunal, uma força muito grande na mão, e a gente apelidou, a gente falou, é o mão de ferro. E uma outra coisa que ele também fazia, que era muito engraçado, na hora do almoço, o pessoal terminava de almoçar, ia deitar, ia tirar aquele cochilo logo depois do almoço. Ele não, ele almoçava, passava um pouquinho de tempo, ele dava uma descansada de 5, 10 minutos, ele pegava uma lata de tinta, 2 latas de tinta, enchia de entulho, pegava um vergalhão daquele de 2 polegadas, que é bem mais grosso, encaixava nas duas latas de tinta e ia fazer supino, ia fazer barra. Quando não era depois do almoço, era depois do expediente. Então ele malhava na obra mesmo, ia todo feliz, cantava, ia para casa, no carro que ele mesmo comprou com o esforço dele. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente tem a dádiva de trabalhar na construção civil e de passar por experiências assim, que são muito enriquecedoras. A gente conhece uma infinidade de pessoas que marcam a nossa vida, né? Enfim, por todas as histórias possíveis que vocês possam imaginar, que a gente já escutou aí nesses canteiros de obra. Então é isso, fica aí o História de Obra, episódio 22 para vocês.